Estamos aí de volta. Agora nós vamos conhecer a quinta orientação. Qual é a quinta orientação? Vamos abrir o alimento diário para podermos verificar a quinta oração. E a quinta oração diz o seguinte: sublinhe as frases e palavras que mais o impressionaram no texto explicativo. Procure resumir o texto do dia em poucas palavras, se possível em uma só, anotando-a abaixo do ponto-chave sugerido. Essa palavra ou palavras funcionará como uma chave que lhe abrirá o significado espiritual do texto. Rumine-a durante o dia, repetindo-a e proclamando-a para si mesmo. Desse modo, o texto que você leu pela manhã servirá de alimento espiritual todo o dia. Amém, Senhor Jesus. Viu, irmãos? Então, a próxima prática, a próxima orientação é sublinhar as frases, sublinhar as palavras, fazer o ponto-chave. O que é o ponto-chave? Você lê o texto. Do texto, uma palavra ali foi aquela que mais te tocou. A gente pode dizer que é a bola de fogo. Então, aquela frase ou aquela palavra é o teu ponto-chave. E ali ele fala para nós ruminarmos. Uma ovelha, ela é um ser ruminante, é um animal ruminante. E aí a ovelha tem 4 estômagos. Então ela come o capim, aí mastiga, engole. Aí vai pro meu estômago. Aí volta para a boca, mastiga, engole. Aí vai pro segundo estômago. E assim vai até o 4º estômago. Para quê? Para produzir leite. Então essa palavra-chave, ou essa frase, esse ponto-chave, que pode ser uma frase ou pode ser uma palavra, vai servir de alimento para você o dia todo. E além disso, no alimento diário, que não comenta na orientação, mas também cada dia da semana tem uma pergunta. Irmão, se você responder essa pergunta, isso mostra que você absorveu o que o Espírito quis falar através do texto e dos versículos que foram lidos. Então isso é muito importante, essa prática de estar fazendo ponto-chave, sublinhando as frases, as palavras que te causaram maior impacto, né, que o Senhor falou profundamente no teu ser, e respondendo a pergunta. Com isso, você vai começar a ter um bom depósito. Você vai estar cheio do Espírito, você vai estar cheio da palavra, que é Espírito e vida, e vai estar habitando no seu coração essas palavras. E aí o Senhor vai poder te usar como um vaso de honra. Baseado nessa orientação, eu separei alguns versículos que falam sobre alguns homens de Deus. Tem vários, mas eu separei só alguns. Porque esses homens de Deus são homens santos, que registraram o que Deus mandou eles registrar na Bíblia. Eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E tudo que eles falaram e ouviram do Senhor, eles registraram. Veja como é importante o registro. Por isso, vou repetir, a quinta orientação fala o quê? Sublinhe as palavras, sublinhe as frases, escreva o ponto-chave, responda a pergunta. Porque ali você está fazendo um registro daquilo que o Senhor falou contigo naquele dia. E esses homens são homens santos. Vou citar, não lembro agora se foram 5 ou foram 6 homens, acho que foram 6. 6 homens santos que falaram pela parte de Deus. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O primeiro homem santo, esse homem de Deus, foi Moisés. Olha os versículos que eu separei. O primeiro versículo diz o seguinte, sobre Moisés. Então disse o Senhor a Moisés. Agora o Senhor está dizendo isso para você. Disse o Senhor a Moisés. Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Isso está em Êxodo 17:14. Você ouviu o que o Senhor falou para Moisés? Para ele escrever. Por que ele pediu para escrever?
para repetir isso para Josué. Porque se nós ficarmos só palavras soltas, elas acabam se perdendo, né? As palavras podem cair por terra, né? Samuel foi um jovem que não deixou as palavras cair por terra. Mas muitas vezes nós ouvimos determinadas palavras do Senhor e nós não passamos essas palavras, não falamos, então aquelas palavras se perdem. Mas se você escreve num livro, ou seja, você registra ali quando estiver desfrutando do alimento diário, faz um comentário ali do lado, então aquilo ali foi o que o Senhor falou contigo naquele dia. Quando você for reler e você ler aquela anotação, aquilo ali vai ficar muito mais vivo para você. Isso é para repetir para alguém. Porque você pode ganhar do Senhor de manhã, como você não escreveu, você pode não mais lembrar daquilo que o Senhor falou naquele momento. Então é importante ter o registro. Outro versículo fala: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Isso está em Êxodo 24:4. Então aqui você vê duas coisas que ele fez. Uma delas foi uma das orientações do alimento diário, que é encontrar-se com o Senhor de manhã cedo. Então ele levantou pela manhã de madrugada para ter comunhão com o Senhor. E o que ele fez? Escreveu todas as palavras do Senhor, para que não se perca. Senhor Jesus. Vou dar uma pausa agora e no próximo vídeo eu vou falar sobre outros homens de Deus, homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, para registrar tudo o que o Senhor falou, tudo o que viram, para que hoje eu e você estejamos aqui ouvindo as palavras do Senhor. Aleluia, Jesus é o Senhor.